valores bem próximos aos alimentos normais, entre aspas, e alimentos que eram restritos à farmácia, à venda em farmácia ou distribuidoras, hoje estão ao alcance de todos na prateleira do supermercado. Mas e o sabor? Alguns se aproximam dos convencionais. Aos poucos, Rita se acostumou com o gosto da nova dieta. Os benefícios, segundo ela, também são um fator motivador para continuar a dieta firme. Questão de hábitos, temperos, esses condimentados, abrir mão disso e usar as ervas naturais, condimentos, eu acredito que vale a pena. Pois é, tudo isso para tentar ter uma alimentação mais regrada, né, mais leve. Vale a pena incluir esses objetos aí, esses alimentos na sua alimentação. Porém, tudo de acordo com uma nutricionista. E a gente vai voltando aqui com Jéssica Lisboa. Para quem está chegando agora, a gente está falando hoje de comidas típicas, agora de junho. E a gente se estende também até julho. Porém, como a gente mora no Nordeste, a gente come milho o ano todo. Não é, Jéssica? É verdade. É uma coisa gostosa, né? E aí, a questão dos nutrientes. Como eu estou dizendo, a gente, por consumir durante o ano todo, quais são os principais nutrientes que o milho traz para a nossa alimentação? Então, o milho ele é riquíssimo, ele tem proteínas, ele tem fibras, ele tem vitamina A, carotenoides, né? Essa coloração dele amarelinha é por conta desses carotenoides antioxidantes. Tem fósforo, tem potássio, tem complexo B, então é um alimento muito rico. Agora, isso depende da forma que a gente prepara, Jéssica, a questão desses nutrientes. A gente pode perder esses nutrientes de acordo com o preparo? Isso, quanto mais natural, mais nutrientes eu vou ter, né? Se eu consumir o milho na sua integralidade, na espiga, ele vai ter todos esses nutrientes. Porém, devido ao aquecimento, cozimento, quanto mais tempo ele passa, né, naquele cozimento, fazendo uma canjica, uma pamonha, enfim, ele vai perdendo cada vez mais, não perde totalmente. Ele perde uma porcentagem dos seus nutrientes. E aí, por ter aquele gosto meio adocicado, quem tem diabetes, principalmente, deve estar se perguntando agora, eu posso consumir de acordo com o que eu quiser ou tem quantidade? Então, né, o milho ele também tem carboidratos, né, na sua composição, apesar de ter as fibras, mas se eu consumir o milho moderadamente, ok para mim. Porém, se eu já partir para outros alimentos que são feitos à base de milho, um bolo, uma canjica, uma pamonha, eu tenho que ter mais cautela, porque eles levam açúcar, eles levam muitas vezes leite condensado, então eu tenho que ter um cuidado maior para não prejudicar a minha glicemia, por exemplo. Aí, no caso, a Jéssica falou sobre a questão de ser um carboidrato, né? É um carboidrato simples, podemos dizer assim? Isso. Ou seja, um simples. Na verdade, todo carboidrato ele vira açúcar no nosso organismo, né? No final da digestão. Então, é isso que Jéssica acaba dizendo que tem que ter cuidado. Isso. E aí, a forma do preparo, ele assado, cozido. O cozido, quando se coloca aquela famosa manteiga e aquele famoso sal. Se você for, por exemplo, aqui no Parque Solon de Lucena, eu lembro que quando eu era menorzinha, que eu ia com mãe, eu comia toda vez o milho. Só que deixava um balde com a água e o sal. E aí tirava da panela, esfregava, deixava aquele piano, né, de sal. Então, assim, se torna um pouco mais perigoso, né, para a alimentação. Isso, com certeza, né? Se eu colocar um pouquinho, tudo bem, né? Um pouquinho de manteiga da terra, que ela é mais natural, um pouquinho de sal, tudo bem, né? O nosso corpo tolera. Mas se eu exagerar, né, de ficar aquela coisa realmente salgada, de eu morder a espiga do milho e vir aquele sal na minha boca, é prejudicial para a minha saúde, sim. Não é? Porque ainda tem a questão dos carboidratos, ele tem a fibra junto, ele é um carboidrato mais complexo, ok, mas tem a fibra junto, mas se eu exagerar, tudo isso vira açúcar, como você bem falou, não é? Então, o exagero de uma fruta, de um milho, pode prejudicar a minha saúde e excesso de sal também. Ô, Jéssica, surgiu uma dúvida aqui nos bastidores, o seguinte, suco de milho. Tem pessoas que já ouviram falar que se faz suco de milho. Realmente é uma forma bacana de se consumir, os nutrientes se tornam os mesmos? Pode sim. Agora, se você coar demais, aí ele vai perdendo a fibra, ele vai perdendo outros nutrientes. Se eu passar demais no liquidificador, se eu tirar a fibra demais, aí ele vai perdendo suas propriedades. Entendi. Eu já vi pessoas me incluindo também, que quando o sabugo é molezinho, fica mordendo e chupando. Tem nutrientes no sabugo também? Tem, ali é que está realmente concentrada a maior parte dos nutrientes. Menina, né? então eu fiz isso. A minha vida toda eu fiz certo, então. De chupar o sabugo. Porque é dali que sai, dali que vai para os milhinhos que vão se formar. Não é? Então, dali está concentrado, né? Daquelas espigas que estão junto à plantação, à planta, todos os nutrientes vão sendo absorvidos dali também. E aí, quando se trata da alimentação dos pequeninos,
a partir de que momento a criança pode consumir o milho tranquilamente? Porque os caroços são tão pequenininhos, né? É verdade, é verdade. A gente sempre aconselha que faça tipo uma pasta, que passe no liquidificador, que faça de forma mais minuciosa, porque realmente pode haver um engasgo, mas a partir de 1 ano já está ok. Mas sempre tendo uma cautela para que não haja esse engasgo, né? Porque eles realmente não têm muitas vezes o controle. Maravilha. E aí, se tratando dessas comidas típicas, a gente trouxe uma mesa aqui recheada, que aqui só vai dar a produção depois, inclusive eu, né? Fazer aquele lanchinho que eu não sou obrigada, das comidas típicas da nossa época de ano, podemos dizer assim, né? Pamonha, Jéssica. A gente tem a pamonha, e aí você falando da forma que o milho é preparado, no caso da pamonha, eu creio que possa se levar leite condensado, leva o leite de coco, né? O açúcar. E aí se torna um pouco diferente do que ele in natura, né? Exatamente, ele fica bem mais carregado, como a gente fala, né? Então, esse é o perigo. Mas eu posso trocar, né? Aquelas pessoas que têm alguma restrição, eu posso trocar esses ingredientes e ela se torna mais leve. Eu posso não colocar tanto açúcar, eu posso escolher um açúcar melhor, um açúcar mascavo, demerara. Sei que muitas vezes, a princípio, não fica a mesma coisa, né, do que o original, mas se a gente está buscando mais qualidade de vida, a gente pode aproveitar com equilíbrio, né? Aquilo que a gente gosta de comer de forma mais saudável. Isso. E aí, a questão da quantidade em calorias. Uma pamonha, geralmente, tem quantas calorias, dependendo do tamanho dela, e quanto a gente pode consumir, sem ter o peso na consciência? Então, uma pamonhazinha inteira, ela vai de 170 a 200 calorias. São muitas calorias, né? A maioria das comidas de milho, elas têm muitas calorias. Mas então, o ideal é consumir uma porção pequena, não é? 2 fatias daquela pamonha que comprei. Ela é social, não é? Eu vou dividir com a família, assim eu não exagero. Todo mundo come e fica feliz, mas sem exagerar. Certo. E aí, temos também a canjica. Temos um próprio milho aqui, in natura, né? Que a gente pode fazer de diversas formas. É assado, é cozido, né? Então, assim, fala um pouquinho dessas formas de se fazer o milho em si. Então, o milho, se eu for consumir, aí a quantidade de calorias ela já baixa, porque por mais que seja tenha carboidratos, já vai ser só ele, né? Só o grão do milho mesmo, né? Se eu não exagerar com manteigas e tudo mais. Então, já fica mais tranquilo para mim. Esse cozido, esse assado, podem ser consumidos tranquilamente, certo? O cozido, ele é bem mais saudável. O assado, se eu não deixar tostar muito, ficar aquele pretinho, né? Também é uma boa opção também de estar consumindo, mas eu não posso queimar muito ele, que senão aquelas substâncias, elas são tóxicas para o nosso organismo, aquele pretinho, aquele caramelizado, então vai fazendo mal. Mas se eu deixar eles douradinho, não é bem cozido, é ok. Em média, uma espiga dessa tem quantas calorias? Em média, 120, 100 e pouquinhas calorias. Ou seja, não é pouco realmente. Então, a gente tem também a opção, quando pensa em milho, o munguzá. A gente não trouxe, mas aí representa bem a questão do milho também, né? E aí o munguzá entra na mesma questão da pamonha, a forma que é feita, né? Porque pode colocar canela, que até então é tranquilo, pode colocar leite condensado, leite de coco, e aí é o que se torna calórico, né? Isso, exatamente. O leite de coco já vem mais a gordura, aí deixa ele um pouco mais calórico. O leite condensado vem do açúcar também, deixa mais pesado. Mas se eu colocar mais só um leite, não colocar o leite condensado, já fica mais leve para mim, né? Porque o leite é um alimento bom, não é um alimento saudável. Então, se eu coloco lá com milho, eu posso comer uma porção pequena, ficar satisfeito. Tem a canela, que tem muitos benefícios também, assim como na canjica a gente coloca também a canela, não é muito bom para resistência à insulina, para baixar glicose, glicemia, diabetes, então ajuda bastante. Jéssica, pensando em comidas típicas ainda, a gente lembra do pé de moleque, né? A paçoca também é uma alternativa, porém, por ser industrializado, conta aí pra gente o que é que tem de veneno e o que é que não tem. Então, né, o que é que não tem? As castanhas que vão ali dentro, o amendoim, ali não tem tantos malefícios, né? Mas realmente, quando eles partem mais para o industrializado, ele vai estar um pouco mais caramelizado, ele vai ter muito mais açúcar, ele vai ter outros componentes químicos, né, para conservar, para levar aquele produto para uma data de validade maior. E aí, quando a gente faz essas comidas, tem vários tipos de leite, como a gente já estava comentando aqui, né? O leite de coco, o leite integral, o leite zero lactose. E aí, a gente fazendo realmente essa substituição. Conta pra gente qual seria a melhor substituição de se fazer. Então, vai de cada caso, né? Se eu tenho uma restrição à lactose e eu quero um produto que realmente não vai agredir meu corpo, um zero lactose. Se eu tenho já problemas com gorduras ou colesterol elevado, triglicerídeo elevado, que eu escolha um desnatado, né? O integral
para a gente ponderar também, mas para aquelas pessoas que não têm nenhuma patologia, ainda deixa o integral, né? Que ele vai ser um pouco mais rico em carboidratos, em açúcares. Então, a gente pode escolher de acordo com o nosso objetivo. Mas se eu tenho alguma restrição, alguma questão, né, patológica, assim, alguma doença, eu vou escolhendo e tirando aquele ingrediente, né, Diet Light Zero, tirando aquele ingrediente que vai justamente trazer malefícios para o meu corpo e ameniza essa questão. E aí a gente não trouxe aqui para figurar, mas lembrando aqui na minha mente, o famoso cuscuz, que é feito também do milho. E a gente, assim, consome o ano todo. Quais são os benefícios do cuscuz para a nossa vida? Então, o cuscuz também é um alimento muito rico e jamais tiraria do prato de alguém, né? Por ser nutri, a gente sempre tenta ponderar, porque é uma comida típica da região. As pessoas que moram aqui, eles têm um carinho muito grande pelo cuscuz, né? Então, é um alimento que tem um pouco mais de... Tem um teor de fibra, mas tem um carboidrato mais simples, mas não é um carboidrato tão complexo, tão cheio de fibras quanto o milho, por exemplo. E aí ele pode alterar mais a minha glicemia, ele pode me levar a um ganho de peso maior, mas ele tem fósforo, tem vitamina A, potássio também, tem zinco, selênio. Então é um alimento muito rico que eu posso estar colocando no meu dia a dia. Um alimento muito rico, porém dependendo da quantidade e dos seus acompanhantes, né? Porque tem o cuscuz com bode, cuscuz com galinha, cuscuz com charque, cuscuz com carne de sol, cuscuz com picado. Aí complica. É onde é que está o perigo, né? Aí é onde é que mora o perigo, exatamente. Mas aí, essas proteínas, para a nossa região, que são verdadeiramente vasto, né? A gente pode estar consumindo de forma tranquila? Pode. Sempre digo, 1 a 2 vezes na semana, a gente coloca lá uma fatiazinha de cuscuz, ou num jantar, ou no café da manhã, nunca todo dia, nunca exagerar também na porção, aquele prato de cuscuz. Sei que pode ter gente que está me escutando agora dizer, não, mas eu capricho no prato de cuscuz, né? Calma, gente, vamos caprichar um pouco mais na proteína, né? No queijo, no ovos, no frango, em proteínas mais magras e que vão estar dando mais saciedade para a gente, sem a gente estar exagerando naquela porção do carboidrato que vai desbalancear a glicemia, levar a ganho de peso, enfim, etc. Isso aí mesmo. E aí, vindo para outro alimento bastante típico aqui, né? Outra refeição, podemos dizer assim, é a famosa canjica, né? Que aí entra na classe da pamonha também, a forma que é preparada e por aí vai. Canjica, tem gente que gosta dela geladinha, tem gente que gosta assim que sai da panela. Isso, exatamente. Tem várias formas. E ela também é um alimento muito bom, não é assim como os outros, porque leva, na sua essência, o milho. Porém, se eu exagerar também, ela chega em torno de 170, 180, dependendo da porção. Uma porção dessa, assim, não é uma porção individual, tá? A gente tem que reduzir essa porção, tira uma fatiazinha e come por dia, divide com o pessoal de casa. No outro dia come um pouquinho também. Sem exageros, a gente consegue aproveitar essas delícias de milho. E aí, Jéssica, tem pessoas, a gente estava falando sobre os intolerantes à lactose, né? Mas tem pessoas também que são intolerantes ao glúten. Sim. E aí, onde é que entra essa questão do glúten, milho, na vida dessas pessoas? Pode ser consumido, não pode? Pode, sim. A questão é se eu adicionasse algum tipo de farinha, algum tipo de industrializado, que contivesse o glúten, né? Então, eu tenho que ter cuidado na minha preparação. Tem pessoas que desencadeiam reação alérgica também por contaminação cruzada. Não é? Tem uma aveia que eu tenho que ter cuidado. Se eu for, não, eu vou colocar uma aveia, vai ficar mais saudável, né, em algum desses produtos de milho. Você tem que ver se ela é realmente livre de glúten, porque senão eu posso desencadear uma reação alérgica. Então, assim, nas preparações normal, não. Se leva leite de coco, se leva o milho normal, a canela, tranquilo. Mas se eu for adicionar mais ingredientes, eu tenho que ter cuidado e olhar lá nos ingredientes se contém ou não glúten para evitar. E aí, num lanche da tarde, podemos dizer assim, num café da tarde, o que é que eu poderia estar consumindo com mais de um desses alimentos? Diga aí, uma fatiazinha de bolo, com um pedacinho de pamonha. Diga aí, porque daqui a pouco quem vai sou eu. Entendi. No lanchinho da tarde, você faz o seguinte, você pega um cafezinho, se você gostar de café ou não, ou uma aguinha, e você escolhe um desses. Aguinha não, Jéssica, aguinha não, pelo amor de Deus, porque pegar um bolo desse, colocar com água mesmo que um crime, um cafezinho, deixa um cafezinho com adoçante. Tá, deixa o cafezinho com adoçante, pronto. Mas aí você vai escolher. Ou você come uma espiga de milho, ou você come 2 fatias dessa de pamonha, ou você pega uma fatiazinha aqui dessa canjica maravilhosa, ou uma fatia de bolo. Maravilha, então, produção já sabe que daqui a pouco é a gente fazendo um lanchinho ali fora, antes do almoço, tá certo? Jéssica,
Muito obrigada por sua participação aqui hoje. É sempre muito enriquecedor trazer essas informações alimentícias para quem está em casa, porque às vezes a gente fica meio perdido, querendo procurar tudo na internet, tudo de errado. Lembrando que se você tiver uma certa condição, vá ao nutricionista, que vale a pena. É realmente quem estudou para cuidar da sua alimentação e fica à vontade para votar sempre, viu? Obrigada, é sempre uma satisfação estar aqui. Maravilha. E Jéssica, do time da Unimed, né? Sempre enriquecendo aqui nossa saúde e você. Olha, agora a gente vai para um breve intervalo bem rapidinho e daqui a pouco a gente está de volta. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Casa, no trabalho.